Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal da Eletricidade, que está iniciando hoje uma série de mini cursos aí sobre medidas elétricas. Vai ser um curso onde nós vamos iniciar hoje falando sobre medidas elétricas de corrente e de tensão. Então, se você for um eletricista industrial, a sua ferramenta vai ser essa aqui, por exemplo. Se você for um eletricista predial, esta é a ferramenta que eu recomendo. Se você for um técnico de eletroeletrônica ou de informática de bancada, esse aqui é o instrumento. Se você for um técnico em instrumentação ou automação industrial, esse aqui é o instrumento, que é um calibrador de processos ou um multímetro de processos. Se você é um pedreiro que gosta de lidar com instalações elétricas prediais, esse aqui é um instrumento. Vamos trazer também um osciloscópio digital portátil. E também vamos trazer esse super lançamento mundial aqui da GVDA, que é simplesmente um dos multímetros digitais mais inteligentes e à prova de falhas humanas do mundo. Com esse multímetro aqui, se você não domina a técnica de fazer aquisição de medidas elétricas, você não vai conseguir errar com esse cara nem que você queira. O simples fato de você plugar aqui a ponta de prova no lugar errado, ele já corrige aí a escala automaticamente. Olha só, ele já faz a correção automática. Então fica impossível errar com esse multímetro. Quer saber mais? Já se inscreva no canal, já se liga nessa série de cursos aí e a gente vai começar hoje falando sobre a aquisição de correntes e tensão utilizando alicates amperímetros como esses aqui e multímetros digitais como esse aqui. Pessoal, para essa primeira aula de hoje, onde nós vamos aprender a fazer aquisições de grandezas elétricas como corrente alternada e contínua através de alicate amperímetro e multímetro digital, e também tensão alternada e contínua através do alicate amperímetro e também do multímetro digital. Nós preparamos aqui esse pequeno quadro de distribuição para garantir a nossa segurança aqui em bancada, para estimular o comportamento seguro e a percepção de risco no meio, no meio elétrico. Mas esse quadro, ele tem todas as etapas de proteção necessárias aí para a gente fazer essas demonstrações operacionais em segurança. Se não, vejamos. Nós temos o DR, que vai me proteger contra fugas de correntes às massas, inclusive choques elétricos. Nós temos um disjuntor termomagnético de 2 amperes, corrente nominal de 2 amperes, para que a gente possa rapidamente aí ter uma proteção eficiente em qualquer operação errada que a gente fizer aqui, ou até mesmo intencional aqui na bancada. E temos também DPS, não que sejam utilizados, mas é mais para estimular aí a necessidade de que um quadro de distribuição ele precisa ter 3 etapas de proteção: DRs, disjuntores termomagnéticos e DPS. Nós preparamos essa tomada, inclusive, com esses dispositivos aqui, esses arranjos para você fazer a aquisição de corrente elétrica pela garra. E ele tem uma outra função que a gente vai já mostrar. Ok, pessoal? Nós já temos a nossa carga aqui. Como eu disse, uma lâmpada incandescente de 100 watts e uma lâmpada LED compacta de 15 watts. E aqui no nosso multímetro Tabajara, digamos assim, eu já tenho 219 volts e uma corrente de 600 miliamperes. Apesar de não ser um instrumento True RMS, ele te dá aí um valor aproximado, mas não é um parâmetro, digamos assim, preciso. E agora a gente vai medir essa corrente aqui. Apesar de ser uma corrente pequena, a gente consegue medir ela também com essa pinça amperimétrica ou esse alicate amperímetro ou alicate amperimétrico da Klein Tools True RMS, o CL2000. Então vamos girar aqui a nossa chave seletora para corrente alternada. Vou ligar aqui a minha iluminação de fundo para melhorar aqui a visualização. Ok?
Então tá aí, corrente alternada no automático, e vamos medir a nossa corrente justamente aqui, nessa pequena volta que eu fiz para facilitar as medições. Isso aqui também é uma boa prática, a gente coloca dentro de quadros de distribuição para facilitar aí as medições. Olha só como ficou fácil. Basicamente eu tenho aqui 520 miliamperes contra 600 miliamperes aqui do amperímetro Tabajara aqui, que não é True RMS. Detalhe aqui dessa medição, pessoal, como se trata de um circuito monofásico onde nós temos apenas fase neutro, basicamente a corrente que passa pela fase retorna pelo neutro. Então, se você colocar a garra aqui no neutro, você vai obter o mesmo valor. Olha só, o mesmo valor, 520 miliamperes. Agora prestem atenção no que eu vou fazer agora. Se você juntar os dois e medir simultaneamente fase e neutro, olha só o que acontece. Nada. Porque a corrente que flui num sentido pela fase e retorna no outro sentido pelo neutro se anulam e o resultado disso é zero, tá? Agora preste atenção quando eu coloco as duas no mesmo sentido. Vou girar isso aqui e colocar assim. Preste atenção, provavelmente nós vamos dobrar o valor dessa corrente, porque o instrumento passa a medir duas vezes o mesmo sinal. Tá aí, 1,03 ampere aqui. Isso é uma teoria bem interessante que a gente volta a falar ao decorrer desse curso. Eu fiz essa volta aqui, simulando aqui um toroide, digamos assim, para eu justamente poder multiplicar essa corrente. Se eu der mais uma volta aqui, olha só, se eu der uma outra volta bem aqui e medir, eu vou dobrar essa corrente também. Tá aí? Aproximadamente 1 ampere. E se eu der uma outra volta, eu aumento mais ainda. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu desenvolvi essa ferramenta aqui com 5 voltas, tá? E nós vamos medir essa corrente com 5 voltas e essa corrente vai se multiplicar por 5 vezes. Portanto, ao fazer medições com esse tipo de recurso, tome cuidado para você não medir a corrente mais de uma vez, provavelmente você vai ter um valor falso aí, tá? Pessoal, provavelmente esse aqui é o ponto mais importante do nosso curso, porque ele tem um ponto de atenção extremamente relevante. Quando você mede corrente contínua ou alternada através de um multímetro digital, você não pode medir essa corrente em paralelo com a fonte de corrente ou de tensão. Tem que ser em série. Se você medir em paralelo, você vai dar um curto no seu sistema. Pode não apenas danificar o instrumento, ou simplesmente queimar aqui o fusível, como você também pode danificar a fonte, ou de repente queimar outros componentes envolvidos no processo. Já que quando você muda a escala para medir corrente, basicamente você está jampeando aqui, tá? Fazendo um jump, digamos assim, ou o positivo e o negativo, ou simplesmente levando tensão alternada para outro ponto do circuito. Basicamente é um curto-circuito, é um jumper, já que a resistência é extremamente baixa. Isso é feito por um resistor shunt, ou shunt, que tem uma resistência muito baixa. Depois eu vou falar sobre essa engenharia, né? Mostrar para vocês como é que o multímetro digital mede corrente, mas agora a gente vai fazer a demonstração. Ok, pessoal, agora nós vamos medir a nossa corrente, a corrente do nosso circuito, utilizando um multímetro digital True RMS. Eu não gosto dessa operação. Isso aqui realmente é algo dedicado para você fazer em circuitos eletroeletrônicos de bancada. Não é um instrumento destinado a medir corrente de um circuito de instalações elétricas prediais ou industriais que sejam, tendo em vista que numa edificação predial você pode ter dezenas e até centenas de amperes. Já em instalações industriais você pode chegar a milhares de amperes. Então um instrumento que mede no máximo 10 amperes e ainda de uma forma invasiva, seccionando o circuito, é extremamente arriscado e completamente inviável. Para isso existem alicates amperímetros com grandes capacidades de medição.
Então vamos lá. Eu vou primeiramente ligar aqui o meu multímetro, vou selecionar a chave seletora para miliamperes, corrente alternada, já que eu tenho uma corrente conhecida em torno de 600 miliamperes. Mas se você quiser, você pode colocar diretamente aqui em ampere mesmo, que no máximo 10 amperes ele vai conseguir medir. Passou disso, provavelmente o circuito vai abrir, né? Ele tem um pequeno fusível aí que pode abrir. Vou ligar aqui a iluminação de fundo para a gente ter uma noção do que a gente está medindo. Tá aí, miliamperes alternado, ok? Próximo passo é tirar essa ponta de prova daqui, a ponta de prova vermelha, que mede tensão, resistência, capacitância e outras grandezas, e trazer para cá. Mas eu aqui vou simplesmente colocar uma outra ponta de prova aqui nesse local, já que eu tenho várias pontas, tá? Mas não façam isso, pessoal. Estou fazendo isso porque eu prefiro utilizar aqui a ponta plug banana aqui que eu tenho para fazer aqui o seccionamento do meu circuito, tá? Vamos desligar aqui a fonte, comportamento seguro, fazer o bloqueio elétrico. Vou remover esse condutor fase da tomada para ligar ele em série com o circuito. Vou colocar esse cara aqui na garra jacaré. E vou pegar aqui essa outra ponta de prova e ligar aqui de onde eu tirei o condutor fase. Com isso, eu estou fazendo uma medição em série do circuito. O diagrama funcional está aí no vídeo, tá? E vamos ligar aqui o nosso circuito. Tudo certo, tudo conferido. Olha só, detalhe como é que ficou a série. Está em série e não em paralelo. Se você fizer essa medição em paralelo, você simplesmente dá um curto-circuito na fonte, já que isso aqui é um jumper, tá? Tá aí, pessoal. 570 miliamperes é o que nós temos aqui. Ok, pessoal? Nós estamos já chegando aqui ao final do nosso vídeo de hoje, da nossa aula de hoje, onde nós aprendemos a medir correntes alternadas, tanto com o alicate amperímetro quanto com o multímetro digital. E para finalizar, eu gostaria de trazer aqui uma solução, um grande lançamento mundial da GVDA, que é justamente esse Smart Multímetro, que tem toda uma inteligência para você evitar aí o cometimento de erros nas medidas. Ele tem uma inteligência, digamos assim, anti-falha. Vou ligar aqui o instrumento. Presta atenção que quando ele liga, ele já indica aqui que as pontas de provas devem ser colocadas aqui para medir nessa escala, onde você tem correntes contínuas e alternadas, resistência e continuidade de forma automática. Ele mede automaticamente essas grandezas e ele tem toda uma certificação de segurança. Quando você inicia o instrumento, ele já pede para você colocar as pontas de provas aqui, onde está piscando em verde. Olha só, está no modo alto, ele já reconheceu as pontas de provas. Agora preste atenção o que acontece se você colocar a ponta de prova no jack errado. Vou colocar aqui, por exemplo. Automaticamente ele já setou a escala para medida de corrente. Se eu colocar aqui, ó, ele me mudou a escala para medida de corrente em miliamperes. Agora, preste atenção se você tentar medir isso aqui numa outra escala. Olha só o que acontece. Ele não aceita. Ele não aceita vir para outra escala de forma alguma. Ó. Então, não tem como cometer erros aqui. Aqui ele já está me dizendo que tem um erro na minha escolha. A luz vermelha acendeu, dizendo que provavelmente as pontas de provas estão no lugar errado. Acendeu aqui uma luz vermelha, né? E já ele aceita fazer as comutações, ó. Ele aceita vir para cá. O correto seria aqui. Mas quando eu tiro daqui e trago para cá, automaticamente já muda a escala e você consegue fazer as medições com segurança sem queimar o instrumento. Isso aqui é o que a gente chama de Poka-yoke, ou seja, um sistema anti-cometimento de erros, digamos assim. E vamos agora aproveitar que o instrumento está ligado para fazer essas medidas aqui. Mais uma vez, vamos desligar aqui a fonte. Vamos remover essa engenharia toda desse circuito que eu fiz aqui. Vou colocar aqui a minha ponta de prova vermelha em série com o circuito.
e a ponta de prova negativa ali na outra ponta do fio. Tá tudo certo, nenhum ponto de atenção em relação aos alarmes. Vamos ligar o circuito aqui. Tá aí, pessoal, 520 miliamperes. É basicamente o mesmo valor que o alicate amperímetro encontrou. 520 miliamperes. Lembrando que esse instrumento aqui também é True RMS. Vou mostrar para vocês exatamente o mesmo valor que o alicate amperímetro encontrou. Tá aí, 520 miliamperes. Lembrando que esse cara aqui não é dedicado para medir pequenas correntes. Mesmo assim, o valor bate perfeitamente. Ele mede corrente contínua e alternada. Ele mede tensão contínua e alternada. Mede capacitância. E mede diodos, continuidade e resistência. Não vamos nos estender agora nessa engenharia. Vamos colocar o multímetro aqui na escala de tensão alternada, que é justamente essa aqui. Vou pressionar esse botão e segurar por alguns segundos para acender aqui a iluminação de fundo do multímetro, para a gente ter uma noção melhor do que a gente está fazendo. Então está aí, portanto, ele está na escala automática. Por definição, não existe uma preocupação aqui em relação à polaridade, já que a corrente alternada ela não tem polaridade. É uma tensão, é uma corrente que se alterna no tempo em frequências de 60 Hz aqui no Brasil. Mas como eu sei que o meu vermelho é a fase, eu vou colocar aqui a ponta de prova positiva na fase e a ponta de prova negativa no neutro. E eu já tenho aqui 222 volts, um pouco diferente deste outro instrumento aqui que não é True RMS. Ok, pessoal? Basicamente nós temos aqui o mesmo valor que nós havíamos medido ali com esse multímetro digital da HT, que também é True RMS. E esse cara aqui que está nas minhas mãos é um alicate amperímetro da Klein Tools. Esse aqui é o CL2000. Então também é True RMS, aproximadamente aí o mesmo valor, né, 222,1 volts, que nós havíamos medido com o multímetro digital da HT, que é uma marca italiana. Esse Klein Tools aqui é uma marca americana e é True RMS, ou seja, ele mede o valor médio quadrático do sinal. Agora sim, nós vamos colocar a carga aqui no circuito para medir a corrente tanto pela garra quanto pelo multímetro digital. Nós já medimos tensão alternada e corrente alternada pelo alicate amperímetro, já medimos tensão alternada e corrente alternada pelos multímetros digitais. Agora nós vamos medir tensão contínua pelo alicate amperímetro e pelo multímetro digital. Começando aqui com o alicate amperímetro. Primeiramente eu vou selecionar aqui na chave seletora o modo tensão. Vou selecionar aqui tensão contínua. A ponta de prova vermelha eu vou colocar no pino central. E a ponta de prova preta eu vou colocar aqui na lateral. Lembrando que corrente contínua tem polaridade, pessoal. Tá aqui. Ponta de prova vermelha no pino central do plug, ponta de prova preta aqui na parte externa, que é o negativo. Temos, portanto, aqui a indicação de 20,84 volts. Vamos ver o que acontece se a gente inverter isso? Nada acontece com o multímetro, mas o valor aparece negativo. Apareceu menos 0,84. Deixa eu ligar novamente aqui a luz de fundo. Tá aí. Menos 0,84 volts. Isso aí serve também para diagnosticar quem é o positivo e o negativo da fonte. Agora, pessoal, vamos fazer a mesma coisa utilizando aqui o multímetro digital. O processo é bem semelhante.
Vou selecionar a chave seletora para corrente contínua. Vou ligar aqui a minha iluminação de fundo. Tá aí, portanto. Normalmente o range é automático para você medir tensões. Colocar aqui a ponta de prova preta na parte externa do plug e a ponta vermelha aqui no centro. 20,72 volts, não sei se vocês conseguem ver lá. Se eu inverter, o sinal aparece negativo, exatamente como aconteceu com o alicate amperímetro lá, menos 20,72. Agora nós vamos fazer isso aqui com o multímetro automático da GVDA. Como ele é automático, anti-falha, digamos assim, eu não preciso mexer com nenhuma escala, ele vai medir automaticamente tensão contínua e alternada, resistência e continuidade de forma automáticos. 20,78 volts. Sem mexer em nada da escala, olha só, vou medir a tensão aqui da tomada. Corrente alternada, não tem polaridade. 222,1 volts. E sem mexer na escala, vou medir continuidade. 0. Além do buzz, né, além do bip, você ainda tem um sinal luminoso aqui, que é para indicar continuidade em ambientes com pouca iluminação e também com muito ruído, onde você não possa ouvir o buzz aqui do instrumento. Ok? Agora, como medir corrente contínua em série com um instrumento digital? O mesmo procedimento da alternada. Você vai ter que seccionar o circuito, não vamos fazer isso agora porque nós já estamos muito avançados aqui no tempo. Então é isso, pessoal.